Oi pessoal, bom dia. Tá dando para ouvir bem? Sejam bem-vindos, pessoal. Bom dia, Keke, Silvia, Patrícia, Vânia, Indianara, Tânia. Um abração, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a prece inicial, né? Nós já estamos um pouquinho atrasados já. Então vamos pedir a Jesus que nos abençoe, nos envolva em suas vibrações amorosas, para que todos estejamos bem e possamos refletir sobre os ensinamentos que nosso companheiro Hermínio Miranda nos trouxe neste livro. Que tenhamos as melhores intuições para captarmos o discernimento superior que a espiritualidade nos promove através dos seus estímulos poderosos, abrindo novos horizontes para a nossa mente e para o nosso coração. Abençoa todos os sofredores próximos a nós e que a tua luz continue clareando os nossos caminhos, Senhor. E assim seja. Muito bem, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Diálogo com as Sombras, tá? Estamos aqui em Campina Grande, na Paraíba. Nós participamos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui então. Vamos retomar aqui o tópico, nós estamos no capítulo 2 ainda, né? Falando sobre as pessoas, agora falando sobre a renovação do grupo. Tá? Então vamos lá, ainda temos bastante coisa para falar a respeito da renovação do grupo, né? Então aqui Hermínio Miranda ele continua dizendo, por mais que nos pese e por mais que relutemos intimamente, é preciso dispensar o companheiro que traga para dentro do grupo o fermento da dissidência, da inquietação, da indisciplina, que pode neutralizar as melhores intenções e provocar até a desagregação da equipe. Então veja bem, o que a Hermínio Miranda está falando, lógico que o tema é renovação do grupo, né? O Hermínio Miranda, como a gente já disse, ele associou muito a renovação do grupo com a saída de alguém do grupo, né? Eu até questionei isso com vocês, dizendo que eu trabalho de uma forma diferente, eu trabalho sempre para crescer o grupo e multiplicar os grupos, né? Treinar médiuns, treinar doutrinadores. O trabalho do Hermínio Miranda não foi muito esse. O trabalho do Hermínio Miranda foi mais de manter o seu grupo, que ele fazia dentro do seu apartamento, né, num cômodo específico, manter o seu grupo coeso, homogêneo, fechado, para ele poder fazer as atividades que ele queria fazer no terreno da doutrinação, da desobsessão e também da pesquisa, né? Porque ele foi um grande pesquisador nessa área da mediunidade. Tá? Então escreveu vários livros, né? A diversidade dos carismas, né? Condomínio espiritual, o próprio diálogo com as sombras, entre outros, né? A série, toda a série História que os Espíritos Contaram, que são 4 livros, né? Que é o Histórias que os Espíritos Contaram, que é maravilhoso, a Irmã do Vizir, O Exilado e Dama da Noite. Então esses 4 livros compõem não é uma trilogia, não sei como é que chama isso, né? Quadrilogia. Mas são muito interessantes porque são transcrições dos diálogos com os espíritos. São transcrições de doutrinações que ele fez. Então ali né, eu adorei, assim, é um manancial de informações, de técnicas que ele usava na doutrinação, muito interessante, tá, pessoal? Tem muita gente que não conhece esses livros do Hermínio Miranda, né?
Então, ele não se preocupava assim, em formar novas equipes. Ele não estava inserido dentro de uma casa espírita. Então, não havia no Hermínio Miranda o desejo de formar outras equipes, de treinar outros médiuns, outros doutrinadores. Eu já tenho vivido isso há muitos anos, né? Então, inserido na casa espírita, a gente precisa dar sempre mais espaço para as pessoas, né? Novos grupos que não dependam de nós diretamente, tá? Por isso que a renovação do grupo, para mim, trata-se da inserção de novos elementos. Para ele, era a substituição de um elemento que está desagregando, um elemento que está sendo dissonante no contexto do grupo, né? Causando discórdia, indisciplina. Né? Então ele fala aqui nesse primeiro parágrafo, vocês entenderam? Então é diferente, né? O objetivo geral aqui, ok? Então o que está certo, o que ele está falando, né? Está corretíssimo. Por quê? Porque se a gente chega nesse remédio drástico aí de ter que retirar alguém do grupo, né? Conversar com a pessoa, olha, não tem condição, porque desse jeito, já tentamos de tudo, tal, mas você não muda, você não se adequa, né? Às vezes fica corroendo as relações, falando mal de um, de outro, né? Fica no leve trás, né? Então, às vezes a gente tem que conversar com a pessoa, só que sempre com muito carinho, né? Sempre com muito tato, né? Para não ser uma coisa arbitrária, não é, né? Não é baseado em preferências pessoais, né? Não é nada disso, né? Mas às vezes a gente tem que fazer. Por quê? Porque tem que prevalecer a maioria do que a individualidade. Nós temos que pensar em termos da maioria. Nós não podemos deixar que uma pessoa acabe com o grupo, né? Uma pessoa não pode ter o poder de acabar com o grupo. Tá? Então você retirar a pessoa e fica com o grupo. Né? A gente não pode jogar a criança junto com a água do banho. Né? Então a gente joga a água do banho e fica com a criança. É uma coisa sempre desagradável, muito desagradável, né? E que tem muito a ver com o modo como as pessoas entram no grupo, né? Então vai depender dos critérios que você usa, a sua intuição, né? A sua percepção das pessoas ao introduzi-las no grupo. Tá? Por mais que a gente não tenha um controle total, a gente nunca sabe como que as pessoas vão reagir ao longo do tempo. Nós nunca sabemos. De certo modo é sempre uma surpresa, né? E a pessoa pode ter feito lá 4, 5 anos de estudo dentro da casa e tal. Você nunca sabe como que ela vai se portar dentro da reunião mediúnica, né? Então, às vezes a gente tem alguma surpresa desagradável, mas no geral isso aí não acontece, né? No geral as coisas vão bem, os trabalhos se estruturam bem, tá? Então, continuando. Há, porém, o anverso da medalha. Como nos portamos diante das solicitações de adesão aos nossos trabalhos, que é o que eu estava falando, né? Porque essa questão de você ter que desligar alguém tem muito a ver, né? Pode ter a ver com o modo como ela foi ligada, né? E aí você depois vai ter que desligar, né? Quer dizer, como que nós nos portamos diante das solicitações de adesão, né? Sempre haverá um parente, um amigo, que tomando conhecimento da nossa atividade, deseje participar do grupo em caráter permanente. Devemos admiti-lo? Né? Então sempre haverá um parente, um amigo, né? Um conhecido, uma pessoa do centro, que tomando conhecimento do trabalho, da reunião mediúnica, ouvindo falar da reunião mediúnica, solicita entrar no grupo. Eu tive uma experiência, por exemplo, tem uma experiência de um grupo mediúnico que a gente criou, que está descrita no livro Céu Azul, tá? Da minha mãe, que é um relato
verdadeiro ali de uma situação que nós fizemos na casa espírita, né? No livro vocês entendem direitinho, né, como que partiu do plano espiritual e a gente intuiu, tá? Isso tudo está no livro Céu Azul. A respeito de um grupo mediúnico que a gente começou com o pessoal de Mocidade Espírita, né? Mas assim, o pessoal maduro já, o pessoal já... a gente até brinca, jucenil, né? Já não é mais juvenil, é jucenil. É o pessoal da mocidade que já tá entrando na fase já mais madura, né? E aí a gente criou esse grupo para jovens, né? Uma reunião mediúnica especificamente para jovens, embora tivesse alguns elementos também mais velhos, né? Mas foi um trabalho muito legal e está descrito no livro Céu Azul, tá? Seria interessante vocês lerem para entenderem. Isso aí faz muito tempo. Foi em 90 que nós criamos esse grupo, tá? Tá até hoje lá, só que bastante diferente, né? Veja bem, e pessoas lendo o livro, muitas pessoas lendo o livro solicitavam para participar. Eu achei tão legal o livro, achei tão legal a reunião de vocês lá que eu vi e tal. E é legal mesmo assim, né? Tem inclusive um caso lá que a gente atendeu durante mais de um ano, né? Que muitos espíritos se comunicaram ligados àquele caso e tal. Então assim, as pessoas ficam empolgadas, elas começam a solicitar entrar no grupo, porque elas veem no livro lá, nossa, tem esse grupo, que tal, eu quero conhecer. E aí eu tenho que recusar muitas pessoas. Tive que recusar, às vezes as pessoas ficam contrariadas, né? Porque elas ficam empolgadas com o grupo e tal. Só que são pessoas que não têm ligação nenhuma com a casa, né? Não há uma indicação a princípio para a pessoa participar, ela não está vindo buscar um tratamento e a gente não conversou com ela ainda, não detectou a necessidade e a propriedade da pessoa participar. Então, quer dizer, ela não se encaixa em nenhum critério, só o critério da empolgação e da curiosidade. Aí não dá, né? Então a gente tem que recusar esse tipo de solicitação, né? E eu tive que fazer isso muitas vezes, né? Aí o Hermínio Miranda fala, olha, em primeiro lugar, se já atingimos o número de componentes inicialmente fixado, com o máximo desejável, não podemos cogitar de receber mais companheiros, ainda que bastante credenciados. Se ainda não alcançamos o número pré-fixado, podemos considerar a possibilidade. Em qualquer caso, é necessário um exame bastante criterioso, franco e leal das qualificações e intenções daquele que se oferece. Tá? Então vamos lá, vamos tecer algumas considerações aqui, né? Então, em primeiro lugar, você já tem o número de componentes fixado, né? Você já tem os componentes para o número que você fixou, que você quer ter dentro do seu grupo. Aí você perguntaria, mas Alexandre, qual é a quantia certa de pessoas, né? Qual é a quantia certa? O André Luiz fala em torno de 14 pessoas, que não ultrapasse 14 pessoas. Gente, isso é o que a gente observa na prática, é que isso vai variar conforme as possibilidades do próprio grupo. Nós não vamos fazer um grupo muito grande. Não é produtivo um grupo muito grande. 20 e tantas pessoas, 30 pessoas, não é tão produtivo. Tá? Porque você tem, via de regra, você tem muitos médiums, você acaba não dando atenção para nenhum deles, você acaba não dando atenção direito para os médiums, tá? Então veja bem, só que esse número, ele é variável. Por que a gente fala assim na prática? Por quê? Porque eu já tive grupos que incharam um pouco, né? Eu já tive grupos que incharam um pouco, 19, 20 pessoas, já tive, né? Grupos com esse tanto de pessoas. Então, você vai inchando o grupo, você percebe que algumas dificuldades começam a surgir. Você
você tem que ser mais objetivo no tratamento com os espíritos, você trabalha mais pressionado por causa do tempo, por causa do número de médiuns. Então a conta, principalmente do tempo e do desgaste da reunião, devido ao tempo da reunião, isso aí tem que ser considerado. Tá? Então um grupo um pouco menor, né, no máximo 14, 15 pessoas, é mais interessante. Né? Só que eu falo assim, que às vezes a própria demanda, a necessidade, ela faz, e muitas vezes eu tive que inchar um pouco o grupo. Eu tive que inchar um pouco o grupo. Até juntar um pessoal suficiente para formar um novo grupo. Entendeu? Então, às vezes, é um sacrifício que você faz, incha um pouco o grupo, para dar tempo de você estruturar um novo grupo. Então, aquelas pessoas já vão se treinando. É lógico que cria um pouco mais de dificuldade. É lógico que você tem que fazer a coisa um pouco mais acelerada, né? Não com a mesma tranquilidade que você teria num grupo menor. Mas é um sacrifício que vale a pena também, em certos momentos, tá, pessoal? Eu diria que na prática, eu já vivi isso várias vezes, é um sacrifício que até vale a pena. Por quê? Porque logo você tem um outro grupo treinado, habituado com o seu padrão de trabalho. Tá? Então é assim que eu faço para criar novos grupos. Né? É como uma célula que vai fazer uma mitose, né? Ela vai, né? Até ela se dividir, né? Então ela gera uma certa tensão ali, um certo inchaço e se divide. É a mesma coisa. Tá? É como se fosse uma célula fazendo uma divisão. Né? Uma mulher, quando está grávida, não gera uma tensão, não gera uma sobrecarga ali, né? Até que a mulher consiga, né, concluir o trabalho de gestação, é a mesma coisa. O grupo também é assim, como uma individualidade coletiva. Às vezes você vai tendo um certo inchaço, você tem, daqui a pouco tem um parto. Daqui a pouco tem um parto de um novo grupo, né? Nasce um novo grupo, tá? Então eu não vejo isso como ruim, né? Agora a gente tem que ter um limite para isso, para esse inchaço, né? Você tem que ter um limite, senão você realmente não consegue, você perde muito em termos de qualidade, né? Em termos de qualidade, de atenção que você dá para os médiuns, né? Porque dentro dessa perspectiva que eu tenho falado, dos grupos sempre crescerem, sempre trabalharem por se multiplicarem, né? Você sempre terá pessoas novas começando. Sempre terá pessoas novas se treinando, aprendendo, se tratando, né? Então, isso requisita atenção individual nossa. Isso requisita dar atenção a cada caso especificamente. E conforme você vai inchando um pouco, você perde um pouco essa interação. Você perde um pouco a qualidade nessa interação. Tá? Mas como eu disse, esse inchaço ele é por uma boa causa, né? Porque em breve você tem a estruturação de um novo grupo que você vai poder dar uma atenção mais detida. Tá? Geralmente eu faço assim. Eu deixo um grupo funcionando, treino, né, os médiuns, treino 1 ou 2 doutrinadores, né, uns 2 doutrinadores que vão sendo auxiliares na doutrinação, só que eu atendo um espírito por vez, eu não faço aquelas comunicações simultâneas. Mesmo que a gente esteja lá em 3 doutrinadores, cada um vai conversar com um espírito de cada vez, e a reunião atende um espírito por vez. Então a gente fica, à medida que eu vou treinando esse pessoal, eu faço uma doutrinação, aí passo para um, eu passo para outro, eu vou dirigindo, né? E vou passando, fulano, faz a doutrinação, né? Daqui a pouco eu peço para outro fazer, aqueles que estão treinando na doutrinação. Quando esse inchaço está existindo, que eu tenho muita gente já participando, que eu posso constituir um novo grupo, o que eu faço? Eu já deixo esse grupo funcionando nas mãos daqueles que eu treinei. Inclusive, os doutrinadores ficam responsáveis por aquele grupo. E aí eu vou para o grupo novo e faço o mesmo processo de treinamento, de estruturação.
tá? Então deixo esse grupo funcionando, vou para o grupo novo, né? Ok? Então, geralmente, quando eu vou constituir um novo grupo, à medida que você vai tendo vários grupos, o que acontece? Eu vou tendo esse excedente de participantes em todos os grupos que eu tenho. Então, quando eu vou começar um novo grupo, geralmente vem pessoas de um grupo e vem pessoas de outro grupo. Aí já formam, você entende? É um misto de pessoas que vêm de vários grupos, certo? Ok? Então fica fácil você constituir um novo grupo, tá? Num novo dia, num novo horário. Aí depende da casa, depende das possibilidades da casa, tá? Vocês percebem que eu estou dando aqui para vocês não apenas uma questão da doutrinação especificamente, ou da mediunidade, mas eu estou dando um modelo de estruturação até da casa espírita, um modelo de estruturação que funciona, tá? Funciona, ajuda a casa a melhorar, a crescer, né? É um modelo da área mediúnica, por exemplo, né? Eu estou dando para vocês, passando uma visão, uma ideia para vocês aproveitarem ou não, né? Ok? Mas isso funciona, viu, pessoal? A casa que começa a trabalhar dentro dessa perspectiva tende a crescer, tá? Isso é um trabalho feito para crescer, certo? Então, o Hermínio Miranda colocou, ó, se você já atingiu o número de componentes desejável, você não tem como aceitar mais pessoas. Se você não atingiu, então você pode admitir novas pessoas, né? Então vocês entenderam a diferença do trabalho do Hermínio Miranda para o nosso trabalho, né? Hermínio Miranda fazia no apartamento dele, ele não tinha objetivos de crescer, não tinha objetivos de treinar ninguém, né? O Hermínio Miranda não tinha objetivo de treinar médiuns e doutrinadores para crescer o trabalho, para multiplicar o trabalho. Essa é a diferença do que a gente está falando para vocês, tá? O problema é que as pessoas às vezes não lembram que o Hermínio Miranda não estava inserindo uma casa espírita. Aí a pessoa está dentro da casa espírita e está com um grupo, fala, não, porque o Hermínio Miranda fala que no grupo mediúnico, se já chegou no ponto máximo ali de participantes, não pode admitir mais ninguém, tal, e fica ainda com aquela visão estanque, né, que não é apropriada para a casa espírita, né? Que nem eu já falei, com todo respeito ao trabalho do Hermínio Miranda, mas foi um trabalho dentro de um contexto dele. Ele fazia dentro do apartamento dele, dentro de um cômodo lá dele, que ele cuidava, que ele tinha um ambiente todo cuidado. Mas era diferente de uma casa espírita. E hoje a gente vê o movimento espírita seguindo esse modelo absolutamente. E não percebe que há diferenças fundamentais, né? E aí a gente vê um movimento meio engessado nessa área mediúnica, com raras exceções, né? Com raras exceções. Eu sou profundo admirador do trabalho do Richard Simonetti nesse campo, porque ele entendeu a função da reunião mediúnica na casa espírita. Ele tem lá 90 grupos mediúnicos, né? Tem 90 grupos mediúnicos. Ele entendeu o que a casa espírita tinha que fazer. A casa espírita tem que crescer no mesmo ritmo em que vão aparecendo pessoas necessitadas, pessoas que você trata, pessoas que você treina, pessoas que você adestra no campo mediúnico. Ele entendeu isso, porque ele é alguém que valoriza a mediunidade dentro do espiritismo, dentro da casa espírita, dentro da reunião mediúnica. Ele valoriza o trabalho de desobsessão. Mas é coisa rara, pessoal, né? Pelo que eu observo assim, no movimento espírita, esse tipo de compreensão, até em centros grandes, de grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, e outro, é coisa rara essa compreensão, sabe, pessoal? Infelizmente, né? Tem centros aí com milhares de pessoas todas as semanas, todos os meses, todos os anos, nem se fala. E chega no final do ano, não constituiu nem um grupo mediúnico novo. E eu tenho um caso concreto disso. De fluxo de milhares de pessoas e perguntar para o responsável da área, falar, escuta, e quantas reuniões você estrutura por ano
Quantos grupos novos vocês estruturam por ano? Aí a pessoa parou assim e falou, não, Alexandre, a gente não estrutura nenhum grupo novo por ano. Eu falei, como é que é? Você está me dizendo que passam milhares de pessoas todas as semanas pelo seu centro espírita e você não estrutura no final de um ano nenhum grupo novo, mediúnico. Vocês não conseguem treinar médiuns nem doutrinadores suficientes para compor um grupo novo por ano, pelo menos. É. Então, pessoal, é uma análise que eu faço em termos de movimento espírita, que é uma análise séria essa, viu? Porque a necessidade ao nosso redor, ela cresce exponencialmente. A gente tem visto a necessidade psiquiátrica, psicológica, né? Psicoemocional crescer de uma forma gigantesca ao nosso redor. Né? Além, logicamente, da necessidade espiritual mesmo, né? Dos irmãos desarvorados ao nosso redor aí, muito, muito intensamente. Então, o Espiritismo e as casas espíritas tinham que estar se estruturando dentro de uma perspectiva mais dinâmica nessa área mediúnica. Mas o que a gente vê não é isso, infelizmente, né? Por isso que eu faço essa reflexão com vocês aqui, para ver se, né, se vai arejando um pouco os conceitos nessa área e a gente possa ter uma mudança no quadro, né? Tá? Ok? Então, assim, hoje, no mínimo, um grupo por ano eu tenho que criar. Quando a coisa engrena, quando a coisa pega mesmo, né? Quando eu estava na minha cidade, já estava sendo em torno de uma reunião a cada 6 meses. Tá? Já estava sendo em torno disso, uma reunião a cada 6 meses, mais ou menos, que era possível estruturar. Né? Aqui, como eu mudei de cidade, a gente está com um centro novo e tal, né? Quer dizer, aí vai estruturando um grupo, né? A gente está criando uma base, mas daqui a pouco a gente vai estar num ritmo mais acelerado. Daqui a pouco vai estar, eu acredito, também, cada 6 meses a gente criando um grupo. Vamos ver o ritmo que a coisa vai. Tá? Então vamos continuar, né? Mais um pouquinho aqui. Não contemos para ajudar a decisão com uma palavra decisiva dos companheiros desencarnados que nos orientam. Tá? Então o Hermínio Miranda fala, não contemos para ajudar a decisão, se a gente vai aceitar alguém ou não no grupo, com uma palavra decisiva dos companheiros desencarnados que nos orientam. Quer dizer, não contemos com essa decisão dos desencarnados, dos espíritos. A experiência indica que em grupos responsáveis, dirigidos por espíritos discretos e esclarecidos, as deliberações quanto aos negócios, digamos, terrenos do grupo, são deixadas aos encarnados. Aos encarnados. Pessoal, isso aqui, sou totalmente de acordo com o Hermínio Miranda. Acho perfeito isso que ele colocou. É isso que eu observo também na prática. É isso que eu observo. As questões relacionadas ao grupo, especificamente, do ponto de vista material, tá? As questões ligadas ao grupo, do ponto de vista material, cabe ao grupo resolver, cabe ao grupo deliberar, cabe ao dirigente do grupo deliberar. Não transfiramos essa responsabilidade para os espíritos. Não esperemos que eles venham a decidir se a pessoa vai entrar ou se ela não vai, se dá para, né, aceitar mais um ou não. Não é uma deliberação que os espíritos vão. Se forem espíritos responsáveis, se forem espíritos equilibrados, eles não vão dar palpite nessa área. Os espíritos que ficam interferindo nesse aspecto na vida do grupo são espíritos levianos que querem manipular os grupos. Tá, pessoal? Então ele fica o tempo todo dizendo o que o grupo vai fazer.
Primeiro, são grupos irresponsáveis, porque o grupo material não tem discernimento para entender isso, né? E fica transferindo para os espíritos. E os espíritos são espíritos irresponsáveis também, que acabam gerando essa dependência e acabam manipulando o grupo. Desculpa. Ok? Na prática é o que a gente observa. E em grupos realmente bem estruturados, com equipes espirituais realmente de espíritos voltados ao bem, eles se esquivam de qualquer intenção nossa nesse sentido. Eu já tive a infelicidade de perguntar, né, a respeito de um grupo de estudo, a respeito de um horário, né, os espíritos: Alexandre, façam como vocês acharem melhor, desde que vocês se deem bem, desde que vocês, né, se interajam bem entre vocês, desde que vocês, né, gostem do que vocês estão fazendo, resolvam como vocês acharem melhor. Isso é a melhor forma que os espíritos usam para que nós amadureçamos, para que nós saibamos buscar nos livros, saibamos buscar na nossa intuição, saibamos buscar no nosso discernimento o que é melhor ou não para o grupo. A gente às vezes vê espíritos querendo ditar as regras da disciplina no grupo. Eu não gosto disso, né? Porque eu sei que os espíritos amigos não ficam o tempo todo chamando a atenção das pessoas na área disciplinar do grupo. Não. Essa experiência eu já tive durante muito tempo. Os espíritos não ficam o tempo todo falando: vocês têm que participar dos trabalhos, tem que... Não. Isso aí é uma questão disciplinar nossa. Eu, enquanto dirigente, eu trago para mim a hora de falar, com quem falar. Tá? Então, esse negócio de espírito querer ditar a regra disciplinar do grupo, comigo não. Tá? Até porque os espíritos me conhecem, né? Respeitam o meu modo de trabalhar, sabem que qualquer atuação deles nesse sentido será uma atuação inconveniente. Então não é espírito amigo que vem falar, né? Que vem ditar regras nesse sentido. É alguém que está vindo, muitas vezes, até para gerar contrariedades. Porque você fica ali, um espírito o tempo todo, já me falaram assim: Alexandre, tem uns espíritos bravos, às vezes, que se comunicam, alguns mentores, né? Então, tem alguns mentores bravos, eles batem na mesa e exigem disciplina, e exigem não sei o quê. Eu falo: meu filho, isso aí não é espírito mentor não, tá? Isso não é espírito amigo não. Tá? Esses que vêm bater na mesa, exigindo e cobrando o tempo todo do grupo que tem que... O discurso é o discurso da disciplina, é o discurso da cobrança, da caridade, não sei o quê, mas você percebe que o fundo não é nada disso. São espíritos arrogantes, são espíritos ditadores, né? São espíritos que querem impor as coisas. Aí você percebe que não são espíritos de luz, mas que estão enganando os grupos. Tá? E às vezes o espírito se impõe assim, com essa autoridade, né? O espírito se impõe assim com essa autoridade, e as pessoas, nossa, né? As pessoas ficam empolgadas com a autoridade do espírito, né? Com a firmeza do espírito. E às vezes não passa realmente de espíritos impostores que estão querendo gerar mais contrariedade no grupo, né? Gerar mais dissensão no grupo, né? E vem de uma forma muito rígida assim, tá? Então não que os espíritos não são firmes, às vezes são firmes, mas nunca deixam de ser amorosos, nunca deixam de ser empáticos, tá? E nunca agem com violência, com agressividade, né? Quem faz assim são os espíritos prepotentes, arrogantes, ditadores do plano espiritual, tá? Então é preciso cuidado com isso, né, pessoal? Certo? Então, não transfiramos para os espíritos esse tipo de decisão. Nós é que temos que decidir. Ore
para que você esteja bem intuído, analise o caso a caso, né? Se tal pessoa, se vale a pena admitir tal pessoa, né? Então avalie, use o seu discernimento. Você que é dirigente, ore para você estar bem intuído, porque os espíritos nos ajudam pela intuição. Mas a intuição, ela vem como mais um pensamento dentro de outros pensamentos, e nós é que vamos decidir. Então nós somos responsáveis. É diferente do espírito se comunicar e ficar falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Aí você não desenvolve o seu discernimento, você desenvolve sua dependência dos espíritos. Eles não querem a nossa dependência, tá? Leila, exatamente, passar pelo crivo da razão, né? Da razão e da intuição, né? Certo? Ok. Certo. Então, vamos lá. Então, assim, né? Aqui eu já falei para vocês, mas muito menos ainda o espírito querer ditar regras no campo financeiro do centro, na diretoria, tá? Tem centros que acabam fazendo uma teocracia, né? Que as decisões do centro são tomadas dentro da reunião mediúnica e quem dita as regras são os espíritos. Se vai vender, se vai comprar, se vai mudar, se vai construir. Pessoal, saiam fora dessa o quanto antes, tá? Reunião de diretoria é reunião de diretoria, é num outro dia, não é na hora da reunião mediúnica. Reunião mediúnica é reunião de assistência, de caridade, de auxílio aos irmãos necessitados. Vamos separar as coisas, pessoal, senão vira uma teocracia aí. E aí o desejo das pessoas, o desejo dos médiuns, muitas vezes acaba imperando, até mais do que a vontade dos espíritos, mas eu digo que é a vontade dos espíritos, e muitas vezes não é mais nada do que a vontade dos médiuns, de dominarem, de dizerem o que eles querem que seja feito. É muito delicado isso, pessoal. Então vamos separar as coisas, né? Questões administrativas, materiais, deixa para a diretoria, deixa para os departamentos, né? Separa da questão mediúnica, né? Senão se dá margem a muita manipulação dos espíritos nessa área, né? Nessa área administrativa. Os benfeitores espirituais, mesmo consultados, recusam-se a dar ordens ou decidir se um novo companheiro deve ser admitido ou se outro deve deixar o grupo. O problema é nosso, dos que estão do lado de cada vida. Respeitemos esse ponto de vista e não tentemos forçá-los a dizer o que não pretendem. Nas diversas vezes em que me vi diante do problema da admissão de um novo membro, encontrei sempre em diferentes grupos a mesma atitude por parte dos amigos espirituais. O problema era nosso, nós encarnados, né? Estejamos, pois, preparados para enfrentá-lo. Como se faz isso? Né? Aí é o que o Hermínio Miranda vai trabalhar, né? É o que ele vai trabalhar. Pessoal, nós vamos deixar isso para a semana que vem. Acho que a gente já tem, inclusive, bastante elemento para a gente conversar, né? Para a gente refletir. Semana que vem a gente entra, então, com mais elementos aqui, como a gente fazer para decidir, né, sobre a adesão ou não de um novo, né, aceitação ou não de um novo membro no grupo, né, que critérios que a gente pode utilizar, tá bom? Eu tenho que sair, né, geralmente umas 15 para as 9 eu tenho que estar saindo, já é quase esse horário, né, vamos fazer uma prece, né, agradecendo novamente a espiritualidade pelo auxílio que nos deu, pelas intuições que nos dão constantemente, cabendo-nos o esforço por elevarmos o nosso pensamento, para alcançarmos a frequência deles,
Ao mesmo tempo, é a frequência do discernimento, é a frequência da paz, é a frequência do amor, da luz, o que nos ajuda a decidir, o que nos ajuda a sermos equilibrados em cada passo que formos tomar. Então nós agradecemos, Senhor, por esses momentos e que o Teu amor possa nos acompanhar onde estivermos e que nós estejamos contigo, da mesma forma que estás conosco, em todos os instantes. Que assim seja, Senhor. Ok, pessoal, muito obrigado pela participação, pela presença, tá? Pelo carinho de vocês. Até quinta-feira, né? Quinta-feira às 8 a gente tem o livro dos médiuns aqui, tá bom? Um abração, até mais.